Muito tem se falado dessa ação, principalmente capitaneada pela Vivo, né, que comprou a GVT, na questão da limitação, do cancelamento do pacote de dados das pessoas que tinham internet banda larga ilimitada e que, se depender da Vivo, vão deixar de ter. Então, para discutir esse assunto, a gente vai conversar com o Gleidson, que a gente vai falar mais na parte jurídica com ele, e com o Gilberto, a parte mais técnica, a parte mais ligada à internet. Então vamos conversar logo com o Gleidson. Gleidson, essa questão que todo mundo está querendo saber, essas ações da Vivo, né, capitaneadas pela Vivo, elas rasgam, elas vão contra o Marco Civil da internet? Tem a questão do limitação que é a grande questão, a limitação de franquia. É bem discutível a questão do se violaria o Marco Civil da internet, porque na verdade ela está chegando a um ponto que se você ultrapassar esse determinado ponto, você vai ser a internet cortada ou com a velocidade reduzida, né, para o seu usuário. Se discute se isso iria ferir a neutralidade que o Marco Civil fala, mas é uma questão ainda que eles vão alegar que não, que todo o pacote vai ser tratado da mesma forma, então não teria, sendo mais uma questão de princípio do Marco Civil. O Marco Civil ele fala sobre a garantia do uso do usuário, da possibilidade da população ter acesso à internet, e aí a gente tem que discutir o que é essa internet com esses limites tão pequenos e razoáveis que a Vivo está propondo. É a internet? Essa franquia que está colocando é uma internet? A questão da neutralidade é a questão discutível, mas a questão dos princípios de prover um serviço à população, eu acho que seria bem discutível. O Gilberto, com relação à questão dos usuários, né, a gente está vendo muita reclamação na internet com relação a isso, muita gente falando que isso está acontecendo por medo da concorrência, principalmente com o serviço de streams, e quando a gente fala em streaming, a gente lembra logo de Netflix. E hoje a gente conversou com o ministro das Comunicações e ele ressaltou isso também, que muito dessa ação se deve pelo medo de perder clientes para serviços como o Netflix. Você acha que essas ações estão ligadas realmente a essa questão da Netflix? Sem dúvida. Tanto é que você veja que a Vivo, ela começou a falar que precisava cobrar mais de usuário de que usava YouTube e Netflix, logo pouco tempo depois de comprar a GVT, que tem a TV. Que tem a transmissão de TV. Aí nesse caso, estou com o Gleidson nessa, a parte de franquia de limite de dados transferidos, tudo bem. Da maneira que eu vejo, não chega nem a ferir nenhum nada do Marco Civil. É uma questão contratual. Infelizmente, a gente tem uma concorrência limitada que permite as operadoras jogarem um pouquinho, como já teve no passado denúncia até de cartelização. Agora, o Chief Revenue Officer da Vivo, que ou seja, o cara, a pessoa encarregada de faturamento, chega e diz, não, agora quem usa Netflix e YouTube vai ter que pagar mais caro. Ora, coincidentemente, pouco depois eles comprarem uma estrutura que tem um serviço de TV por assinatura. Então, da forma que eu vejo, está completamente ligado, muito mais do que pode parecer. Isso não foi uma coisa dita à toa, foi um teste, falou para poder ver qual é a reação. A minha reação, pelo menos como cliente da Vivo e da GVT, é sair da Vivo e da GVT. Já pedi portabilidade da linha fixa, vou agora pedir portabilidade também nos meus telefones celulares, porque é oligopólio, não dá certo. Você acha, Gleidson, que essa questão, como é que o consumidor pode trabalhar isso, tentar se defender? A gente está vendo muitas listas, né? Surgiu no Facebook um grupo que está sempre colocando como isso pode ser negativo para o consumidor, não só na questão de usar a Netflix, mas também de ter aquele curso à distância dele prejudicado, porque tem um limite de banda e muitos cursos desses à distância exigem você visualizar vídeos, né, como do YouTube.
Então, como é que o consumidor pode se proteger? Na verdade, alguns operadores já estão caminhando no sentido contrário, pelo menos de manter o padrão que é estabelecido até hoje, né, de a banda fixa ser sem limite ou não ter uma fiscalização, uma cobrança tão grande. E o consumidor tem que escolher, não sair, porque, por exemplo, a questão da franquia, o que mais assusta não é a questão da franquia, que você pode fazer um contrato novo, estabelecer um padrão de qualidade talvez melhor, mas se assusta a questão do tão pequeno, o quão pequeno é essa franquia. Né? E o argumento deles, e o argumento até aceito pela Anatel, que isso melhoraria o serviço, mas seria favorável ao consumidor, mas você não vê nenhuma, um pacote de plano mais barato para aquelas pessoas que, se existe ainda, a pessoa que só usa uma rede social, só e-mail, não existe, entendeu? Mas se existisse, sei lá, uma pessoa que queira pagar um valor muito menor, né, estaria disponível, mas se não está, você começa do padrão hoje, padrão de preço de hoje, com um limite totalmente irrazoável. Gilberto, a gente está vivendo numa evolução do uso da internet, né? Se já a internet das coisas não é já uma expectativa, é uma realidade, e tem vários serviços que são essenciais e são feitos pela internet, várias empresas que trabalham e se mantêm utilizando a internet e precisam de uma banda larga e não podem se limitar a 10 a 130 GB, que é mais ou menos o pacote que eles estão oferecendo. É uma coisa meio que voltar, como disse uma pessoa lá do Nick BR pra gente, voltar aos anos 90, né? Não, é meio contrassenso, né? Olha, isso, o que aconteceu? Como eu estava te falando, nós estávamos batendo aquele papo antes de começar, o processo de privatização no Brasil foi feito pela metade. Não fizeram uma coisa para livre mercado, foi uma coisa para poucos escolhidos. Então você tem uma quantidade limitada de empresas que podem prover o serviço, e você tem uma agência reguladora que, em tese, tem que proteger o usuário. Mas, como você mesmo falou, a Anatel considera boa a franquia. Como é que ela pode estar considerando boa uma coisa que é completamente absurda? Não só a franquia, mas principalmente a questão de cobrar mais caro de quem usa Netflix e YouTube, porque isso é uma afronta a um dos princípios da rede. Quando a internet foi inventada, quando o www foi inventado, a web, Tim Berners-Lee, ele abriu, ele inventou a coisa e abriu. Está aqui, é para todo mundo, só funciona se for para todos. Então o princípio da neutralidade que a gente falou aqui no começo, ou seja, que todo pacote de dados é igual, indiscriminado, se é uma transação bancária, se é um vídeo, se é uma música, se é um bate-papo de MSN, se alguém ainda usar, ou o que quer que seja. Então você bate de frente e a Anatel senta e olha. Aí eu me pergunto, Gleison, que é advogado, talvez possa dar uma luz melhor sobre isso, se não é hora também já do Ministério Público Federal entrar em ação. Porque, da forma que eu vejo, isso está havendo uma cartelização, eles estão se movendo em grupo e o consumidor está sendo espremido e a Anatel não está agindo. Aí você falou que o ministro passou um ofício hoje pedindo que a Anatel exige que os provedores respeitem os contratos vigentes, né? No caso, não se tocou nos contratos futuros, né? Se colocou nos contratos vigentes, que é uma coisa que já era absurda, né? Você está com seu contrato aqui, que tinha um plano ilimitado, no caso da GVT, e de repente não é mais. Como é que o cliente, o consumidor pode, nesse caso, você tem um plano que lá tinha ilimitado, e agora não é mais ilimitado? Não, a questão do próprio Marco Civil e o Código de Defesa do Consumidor que se aplicam a esse tipo de contrato específico, que você não pode mudar isso, você não pode, mesmo que você tenha uma nova renovação, isso tem que ficar muito claro ao cliente, dizendo, você tem um contrato agora, acabou seu prazo, agora você tem um novo contrato agora, você vai ter uma franquia, tem que estar em letras garrafais, porque aquilo é uma coisa que prejudica o cliente, então tem que estar informado. Né, tudo isso, a questão quais são as desvantagens agora que poderiam ter. Você não pode rasgar o contrato, porque o contrato vigente você não tem que discutir. O que está discutindo agora é o que eles tentam fazer para os próximos contratos, né, quando acabar esses contratos, que é isso. E a questão do Ministério Público, que já está se movendo a questão, por exemplo, quando você tem uma empresa que tem 10 mil clientes, né, na situação atual,
E ela coloca, se todos os 10 mil clientes aceitassem esse novo modelo, o fluxo de transmissão seria muito menor, então o custo da operadora seria muito menor. Então tem toda essa questão do uso da cartelização de todas essas empresas entrarem ao mesmo tempo, discutível pelo Ministério Público Federal, né, em defesa do consumidor. Né, porque você tem pode ter uma queda brutal dos custos da operadora que sem nada, nenhum repasse, sem nenhuma condição para um cliente específico ser favorecido. Entendeu? E a gente está vendo aí, por exemplo, pela movimentação, digamos assim, pela grita geral dos consumidores, que as operadoras regionais, digamos assim, estão já batendo no ponto que não vão cortar, né, não vão cortar a internet dos seus usuários, e a Oi entrou em contato afirmando que também não entrará nesse corte. Né? A princípio, a Oi também não entrará nesse corte. Mas aí temos ainda a NET que não se pronuncia, a gente já entrou em contato, está aguardando, né? Entrou em contato com a assessoria local da NET, que passou para a assessoria nacional, estamos aguardando a resposta se a NET vai cortar ou não a internet aos moldes da Vivo, porque a NET tem, quando logo entrou aqui, a gente questionou o dirigente dele, que lá poderia ser cortado, mas eles nunca chegaram a cortar, inclusive você é usuário, já extrapolou várias vezes e não teve esse corte. Eles dizem, oficiosamente, me chegou aos ouvidos, não posso dizer através de quem, de que não seria cortado. Então a Vivo vai ficar sozinha. Mas isso é oficiosamente, porque eu acho que é mais ou menos como a Oi deve estar fazendo, coloca no contrato, mas não executa. Então, mas aí na hora que se move todo mundo na sua direção, não, está aqui no seu contrato, ou seja, justamente da forma que eu vejo, eles estão justamente se precavendo para dizer que não, seu contrato antigo já tinha, a gente não fazia porque não queria. Aí eu não sei se vai ter alguma coisa de direito adquirido, realmente eu não sei se pode entrar nessa seara. Estando no contrato, eles têm esse direito. Pode dizer, você assinou. Tem o contrato, mas aí é a questão, se você está há 3 anos, 4 anos utilizando um serviço, e aí você nunca utilizou, e aí começa a utilizar, pode ser discutível, entendeu? A questão do consumidor, a parte mais fraca, o elo mais fraco. É discutível, mas eles estão se precavendo, né? Colocando isso para uma questão posterior. Porque saber que é... Como o Gilberto falou, Leidson, o Ministério Público Federal, junto ao Ministério das Comunicações, poderiam pedir uma reunião com essas empresas e fazer uma assinatura de algum termo de responsabilidade, algum termo que possa dizer, ó, assinou esse termo aqui, você não vai poder cortar a internet dos questões usuários. nebulosas que a gente talvez não tenha acesso, por exemplo. Saber, por exemplo, qual o custo do tráfego contratado pelas essas empresas, né, durante o tempo, porque se tem uma redução gradativa desse custo, né, e se, por exemplo, qual o crescimento qualquer serviço, Netflix, YouTube, Spotify, Deezer, qualquer coisa, quanto isso representou, se isso representa alguma coisa de perigo à utilização total da internet. Tem todo esse tipo de dados que são necessários ser discutidos e ser capturados pelo governo para analisar teria alguma razão lógica, financeira desse tipo de mudança de comportamento da cobrança. O caminho, de fato, existe uma questão de custo. A internet é cara na chamada última milha, ou seja, ela não é caro você transferir entre cidades, porque você coloca muito dado em pouca linha. Mas só que quando você traz ela para o regional, você tem que ter a estrutura para fazer a capilarização, ou seja, jogar em cada residência. Isso é caro. Isso é caro. Aí vem uma outra questão, que é o uso de espectro de banda, ou seja, a popularização da internet sem fio, o WiMAX, tecnologias que não são usadas, mas para isso tem que liberar espectro de banda que hoje está em uso, inclusive, por televisões. Então, já está sendo mais devagarinho, né? Muito devagarinho. Aquela coisa mesmo, porque na hora que eles fizerem isso, eles vão ter que abrir o mercado para mais jogadores. Vão ter que trazer gente nova. Esse pessoal que já está aqui estabelecido há mais tempo, vai ter competição. Então, a impressão que eu tenho é que tem um corpo mole, uma tranquilidade, um deixa ficar, deixa para depois. Porque isso resolveria, porque você
a partir do momento que você tem uma estrutura boa para distribuição de internet sem fio, acabou o custo da última milha, que é o que é de fato caro. Então, você podia passar até um certo ponto de cabo e depois pelo exatamente. Porque você imagina o seguinte, você tem um armário para 2.000 clientes, você tem que estar puxado o cabo para cada um dos 2.000 clientes. Se você tem um ponto de distribuição WiMAX ou qualquer outra tecnologia, 4G, 5G, sei lá, o que vem a surgir ainda, que a gente não conheça, você tem um ponto, você puxou uma fibra ótica até aquele armário e distribui pelo ar. Para isso tem que ter o espectro de banda, ou seja, a frequência liberada e reservada para não ter interferência. Leite, assim, para a gente finalizar, o que você acha que vão ser os próximos passos? Eu acho que a Vivo, até como representante, jogou essa ideia para ver o que a sociedade, como é que a sociedade se mexia, né? Ver se era acompanhado por todos os players, né, do mercado. Eu acredito que não. Houve a gritaria da sociedade, está tendo a gritaria da sociedade e está tendo alguns players dizendo que não mudarão sua forma de cobrança. Eu acho que é questão de acompanhar, e quem tiver com esse serviço limitado, porque você acaba sendo limitado, migrar para outra operadora e fortalecer as outras operadoras que não façam esse serviço. Vai ser uma resposta natural da sociedade. Gilberto, você acha que se a gente tiver uma migração em massa e saindo dessas que vão, digamos assim, cobrar mais para as que não vão cobrar, essas grandes aí vão sentir, vão desistir dessa ideia? Olha, é a ferramenta do consumidor ao boicote, tá? Ou seja, como eu falei, eu já estou saindo da Vivo, eu estou saindo da GVT, eu estou pulando fora, eu vou boicotar elas. Se a outra que eu for começar a fazer, eu vou procurar outra. Se o consumidor tem que se unir e tem que boicotar. Se não for boicote, a única coisa que uma empresa dessas entende é dinheiro. Se a resolução do Chief Revenue Officer, ou seja, o chefe de faturamento da empresa, traz o prejuízo para a empresa, é a melhor maneira da gente provar que eles estão errados. A melhor maneira é mexendo no bolso dele. Então, porque hoje a gente vive numa situação político-econômica muito atribulada. Então já está havendo muita movimentação para você poder para você conseguir fazer um levante interessante em cima desse assunto. Mas, outra coisa, estão mexendo com a internet. O pessoal do Facebook vai estrelar até onde não pode mais. O WhatsApp vai fazer. Então eu acho que eles estão mexendo no vespeiro. É verdade. Bom, agradecer a você que nos acompanhou e perguntar a sua opinião. Mande para a gente sua opinião, tanto pelo Facebook, quanto pelo blog, pelo site, pelo e-mail. Mande sua opinião, o que você acha a melhor solução, como é que você vai agir nessa situação aí que está sendo capitaneada pela Vivo, no corte da nossa internet banda larga. Até a próxima!